igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Irmãos, já agradecendo a Deus hoje por ter acordado, por ter o seu fôlego de vida. Se não lembrou, agradeceu. Aí no banco mesmo, agradece a Deus. Porque eu falo isso, irmãos, porque eu não sabia tanto o valor de um fôlego de vida, na verdade. Porque a gente é ser humano, a gente é falho, a gente não sabe reconhecer o tanto que Deus é bom, misericordioso, né, com a gente. E eu falo, estou contando esse testemunho aqui agora, irmãos, porque há alguns meses eu caí no leito de enfermidade, onde eu comecei a sentir muito cansaço e uma falta de ar. E eu caminhar, eu sentia muito cansaço. Eu tinha dado 2 passos, eu tinha que sentar, tinha que parar e puxar o fôlego assim, irmãos, que eu não entendia. E aí comecei a achar estranho, e quando eu começava a cuidar das afazeres de casa, da minha casa, ou quando eu ia para casa da minha mãe também, eu cuidava dos afazeres da casa dela, e nisso eu sentia aquele cansaço assim, e falei para minha mãe: ô mãe, eu tô cansada, vou parar um pouquinho. Aí eu também achando estranho, né? Aí eu sentava, aí eu limpava o sofá dela, aspirava e sentava, aspirava e sentava. E aquele dia foi, o dia todo. Eu sentindo aquela falta de ar. E aí um dia, na correria do almoço também, eu parei e falei com minha mãe assim: ô mãe, eu acho que tá me fazendo mal essa correria assim de até ajudar a senhora assim, de fazer almoço com os meninos pra escola, o pai vir, eu ajudar a senhora. Eu acho que eu vou parar, isso tá me dando fadiga. Tá me fadigando, eu tô sentindo mal-estar com isso. Eu acho que essa correria eu vou parar com isso. Eu até brinquei com ele e falei assim: mãe, eu vou deixar só da senhora essa correria. Eu acho que eu não vou ficar assim mais não. Aí ela: tá bom, filha, tá bom. Aí nisso eu não aguentei, né? Continuei ajudando ela. Falei: vou deixar isso pra ela não. E nisso continuei aquela falta de ar, aquele cansaço. Conversava com a minha família e falava em coisas assim: espera só um pouquinho, que eu vou responder vocês. Aí eu parava 2 minutinhos, respirava, tentava puxar o ar e respondia a elas. Aí eles ficaram sem entender aquilo, né? Eu também não. Aí isso foi semanas passando assim, esse cansaço, esse mal-estar. E aí eu fui levando. Só que um belo dia, irmãos, eu fui dormir na casa da minha mãe. E nisso, quando foi, eu sempre durmo cedo. E aí quando foi, eu acordei às 10 horas, mais ou menos, 10h30. Eu acordei com o nariz tampado, e parecendo que foi alguém tampando minha boca e meu nariz. Aí eu acordei naquele, caçando fôlego, né? E não achei. Aí eu clamei a Jesus na hora que eu acordei, fica aquela falta de ar assim. Falei: sangue de Jesus tem poder. E queria dar minha mente queria tipo apagar, tipo desmaiar. Aí eu falei: mãe do céu, aconteceu isso aqui comigo aqui agora. Tô com minha mente assim querendo escurecer minhas vistas e apagar, e essa falta de ar. Aí ela falou: misericórdia, minha filha, ora aí. Aí eu ajoelhei, orei, falei: meu Deus, tem misericórdia de mim, o que está acontecendo? Aí deitei de novo, irmãos. Aconteceu a mesma coisa. Aí eu falei: sangue de Jesus tem poder, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí nisso, eu fui na peleja da madrugada, não consegui dormir, fiquei pra lá e pra cá, e ela acordou e falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: mãe, não sei. Depois que me deu aquele mal-estar, aquela falta de ar, não consegui mais dormir, não, tô com medo. Aí foi, irmãos, a madrugada toda pelejando, dormia um pouquinho, acordava, e foi assim até amanhecer. Só que aí, nos passados dias, comecei a dar irmãos, uma coisa horrível, eu não desejo nem pro pior inimigo. Me deu como fosse uma cola no meu nariz, parecia que passou super bonde nas paredes do nariz. E foi, e fiquei assim, todo dia, com aquela coisa no nariz assim, e parecia que eu estava respirando, irmãos. E aí eu fui clamando a Deus, falando: misericórdia, Deus, o que é isso nas minhas narinas, né? Falei: o sangue de Jesus tem poder. E aí fui levando, irmãos, todo dia nessa peleja. Isso foi meses. Agora que Deus me levantou, que eu estou aqui de pé, pela misericórdia dele, que eu estou aqui. E aí, irmãos, quando foi... Aí eu fiquei na minha mãe um tempo, esses meses, e acordava com o nariz todo tampado, todo tampado. E a garganta também. Aí eu acordava naquele pânico assim. E aí eu ia no quarto assim, da minha mãe, meu pai passava, andava na casa, caçando fôlego e colocando o soro no nariz
e o soro. Primeiro foi o soro, comecei a passar. Aí meu pai acordou de madrugada e falou assim: filha, o que você tá assim? Eu falei: pai, não sei o que é não, tô com o nariz todo tampado e parece que a garganta também tá tampada. Aí nisso, irmãos, fiquei. Fui ficando de hora em hora até amanhecer o dia, estupindo o nariz. Aí, irmãos, durante o dia eu ficava tonta de sono assim, tonta, lavando as vasilhas assim, e querendo dormir, mas não dormia. Quando era de dia também, minha mãe falava assim: filha, vai descansar um pouquinho, cochila um pouquinho aí. Aí eu deitava e falava: tá bom, mãe. Aí, quando eu deitava, irmãos, tampava meu nariz, de novo minha garganta. Eu levantava naquele susto, naquele pânico, e falava: mãe, não aguento não, não tô conseguindo dormir não. Tá tampando meu nariz todo, não sei o que é isso. Aí foi, isso, quando era, aí ficava de dia assim com o nariz. Irmãos, era de hora em hora soro no meu nariz, hora em hora. E aí foi passando semanas, eu não aguentando e falando assim: mãe, eu vou no hospital, eu vou lá na UPA ou eu vou no postinho. Aí assim: então vai no postinho porque deve ser alguma coisa. Aí lá, irmãos, fui no postinho, isso no posto que eu fui foi 3 vezes com o mesmo problema. Lá eles falaram que eu estava com a rinite. Aí eu achei normal, falei: a rinite, né, quase todo mundo deve ter, isso é um problema assim, não era espiritual. Aí foi, irmãos. Aí nisso os médicos passam uns remédios. E nisso passei a usar o remédio durante 7 dias, como é na bula ali, que eles também passam receita. E fui passando o Desanida, o outro soro ali, que eu andava com soro, irmãos. Se eu dava 2 passos, eu estava com soro na sacolinha assim, na mão, eu não andava sem ele não. E nisso fui fazendo tratamento, aí foi só piorando. Aí eu falei: meu Deus, eu estou fazendo tratamento, não está adiantando. Eu falei: o que é isso, meu Deus, que está acontecendo comigo? E falei, aí voltei, irmãos, no postinho 3 vezes, com o mesmo problema. Um outro médico falava que eu estava com sinusite. Eu falei: doutor, mas fui aqui tal dia, falaram que eu estava com rinite, agora é sinusite. Aí eles: não, passa, é sinusite, isso é normal e tal. Aí eu fui pra casa, falei: Tati, é minha irmã, falaram que eu estou com sinusite, tá vendo? Vocês falaram que não era nada, é sinusite. Aí, irmãos, caso, em vez de melhorar, foi só piorando, fui ficando com mais falta de ar. Irmãos, esse lado aqui esquerdo do meu, eu não sei se é o pulmão que eles falam, né, ou se é o estômago também, essa área aqui, foi ficando estranho, irmãos, foi doendo, porque tanto puxar o fôlego, meu corpo cansou de ficar puxando o fôlego para respirar, né, porque eu não respirava normal. Aí foi doendo e foi parecendo um osso aqui. E nisso, irmãos, foi juntando também como tampava a minha garganta, eu não conseguia alimentar. Isso foi juntando até a dificuldade de alimentar. E aí de manhã, irmãos, foi nesse meio do tratamento, eu não sabia se eu desentupia meu nariz com o soro e com o Desanida, que eles me aceitaram, ou se eu usava o remédio para minha garganta. E aí nisso, irmãos, eu fui tentando almoçar, não conseguia almoçar. Eu comia de manhã alimentação, tomava café, metade de um pão, assim, e descia, tinha que descer também com molhado, com café, com leite, com café, o Todd, era só assim. E quando desci, irmãos, eu começava a rotar, aí também meu corpo meu estômago ficou doendo, aqui essa área todinha aqui, ó, de tanto eu rotar. Então eu rotava acho que era segundo em segundo, toda hora, conversava com as pessoas, rotando. Eu falava: misericórdia, Deus, que isso? Estou conversando e estou rotando. E aquilo já era só metade de um pão no dia. Aí, irmãos, falava assim: minha filha, vai lá na padaria, como eu não vou almoçar, pega só um todinho para a mãe. Irmãos, quem falava que o todinho descia? E nisso a garganta travava assim, não descia nem líquido. Mal era água. Eu engasgava com a água, com o todinho ou vitamina que eu tomava. E nisso eu não conseguia almoçar, irmãos. Porque quando eu ia almoçar, aqui no meu nariz, irmãos, parecia que em vez de eu mastigar e descer, parecia que subia pelo nariz. Aí eu falava: gente, eu não consigo comer, não estou conseguindo. Isso, não conseguia jantar nem almoçar. E aquilo, eu falava: gente, está subindo a comida em vez de descer. E aí eu fui acostumando, irmãos, sem alimentar. Fui só comendo, bebendo líquido, de pouca coisa. Se eu comia um pão, era metade de um pão só. E aí foi piorando, aí fui falando: mãe do céu, não estou conseguindo almoçar. E quando, irmãos, o inimigo é tão sujo, que quando eu tentava, aquele almoço da minha mãe era almoço de mãe, né? Era maravilhoso. E aí quando ela fazia assim, cheirava, eu vinha na cozinha assim, olhava: nossa, que almoço maravilhoso, tentar comer. Quando, irmãos, eu punha no prato,
Aí eu tinha um montão de caldo assim, de feijão para tentar descer. Aí quando eu punha 2 colheres na boca, irmãos, na hora tampava, a garganta travava e o nariz tampava. Aí eu tinha que pensar, ou eu tento engolir, ou eu pensava em tentar desentupir o nariz. Aí eu engolia uma colherzada assim, de comida e colocava soro no nariz, para mim tentar comer. Eu falava, meu Deus, só na hora de alimentar que eu tenho que pôr o soro também, que bagunça que vai fazer. Mas aí, irmãos, na apetite, né, naquela doideira assim, a gente já queria comer, eu fazia uma força para descer alguma coisa, eu desentupi o nariz na hora e eu tentava comer, não conseguia. E aí eu fui só emagrecendo, irmãos, e aí eu fui para a UPA eu perdi a conta de quantas vezes que eu fui, por esse mesmo problema. Aí lá eles falaram comigo assim, olha, isso aí é uma rinite alérgica, você vai ter que acostumar com ela, porque você já usou, já fez o procedimento todo e não está adiantando, então você vai ter que usar o budesonida, né? Tá ali, eu trouxe até para os irmãos verem, na sacolinha. E aí, irmãos, eu andava na rua, eu ia na padaria, ia na casa de algum colega conversar, eu andava com esse budesonida na sacola ou com o soro. E senão eu não conseguia conversar, não conseguia voltar aqui de pé. E aí eu fui, eles falaram comigo assim na UPA, assim, acho que eu fui umas 5, 6 vezes, o mesmo problema. Falaram assim, ó, você vai ter que continuar, eu uso contínuo com esse daí porque está adiantando, mas você vai ter que acostumar com isso. Eu falei, doutor, mas como que eu vou acostumar com esse budesonida que eu li na bula ali, ele causa sangramento no nariz. Aí a médica olhou para mim e falou assim, mas fazer o quê? É uma coisa que dá sangramento, mas o seu problema não está sendo resolvido, né? Vão ter que fazer isso. Você vai ter que aplicar todos os dias e vou acostumar com o budesonida, ou com o soro, ou com o outro que está ali, que eu trouxe ali para vocês verem. Aí eu falei, meu Deus, agora acostumar com isso? Depois eu acordo com o nariz sangrando, que é isso, Senhor? Que vida é essa? E aí, irmãos, quando o tratamento que eu passei a colocar esse budesonida, que ele dispara o coração, né? Quando eu aplicava ele assim, por 10 minutinhos ele disparava o meu coração. E aí o médico falava que era normal, aí eu passava ele é de 12 em 12 horas. Aí eu passei, o caso foi piorando, eu passei a usar ele com mais outro, né, o soro, que também dispara o coração, ele desentope o nariz, mas assim, estava resolvendo para mim mais. Mas aí, irmãos, o caso foi piorando, igual eu falei, eu fui passando ele de 12 em 12 horas, fui passando a usar os dois de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, aí foi piorando, aí foi meia hora. E aí eu falei, meu Deus, isso aí é de 12 em 12 horas, isso vai me fazer mal, o que eu vou arrumar? E aí naquela falta de ar, o nariz desentupia 20 minutos, depois entupia mais ainda. Eu falei, Senhor, eu vou morrer, o que eu vou arrumar, Senhor? Aí, irmãos, eu falei, Jesus, médico, eu fui lá 5, 6 vezes. E aí, na 6ª vez que eu fui na UPA, a médica falou comigo assim, olha, eu falei, doutora, eu tô com eu falava assim, fiquei tão doida, irmãos, com essa enfermidade, que o inimigo pôs o espírito da loucura para andar, parece para andar lado a lado comigo, porque eu fiquei quase doida. Eu falei com a médica assim, eu entrei na sala dela antes de ser consultada 3 vezes. E aí ela falou comigo, calma que eu vou te consultar. Eu falei, doutora, eu tô com falta de ar, não estou respirando. Mede a minha, acho que é a saturação, né, que fala. Acho que é isso mesmo. Mede pra mim que meu nariz está todo tampado. Eu tô conversando aqui, mas olha pra mim. Aí eles mediam, irmão, e falavam assim, você tá respirando, você tá normal. Tá 100, seu batimento tá 100 aqui. Se tivesse sem respirar, tava 94, 92, por aí. Eu falava, meu Deus, eu tô com esse mal-estar e ele tá falando que eu tô bem, sendo que eu não tô bem. E aquele, irmãos, fui ficando como se fosse doida. Aí, quando foi, depois ela me chamou, eu falei, doutora, tem certeza que isso é normal e tal, que eu tô sentindo isso falando. Ela, olha, Gisele, seu problema. Aí, irmãos, eu pensei até que eu tava com aquela enfermidade a gente fica com falta de ar também, esse que a gente usava até máscara. Covid. Isso, Covid. Eu falei, doutora, eu fiquei tão doida. Doutora, eu tô com Covid, eu quero ir fazer o exame do Covid, porque eu acho que eu estou com Covid. Se não for, eu tô com pneumonia. Então eu quero fazer um raio-x. Eu não saio daqui sem fazer raio-x. Aí ela não quis fazer esse do Covid, falou assim, não tá com Covid. O Covid você não tá desse jeito com Covid. Eu falei, então pelo menos o raio-x eu vou fazer, que eu não saio daqui sem ele não. Eu tô com pneumonia, doutor, não tem cabimento. Aí eu fiz, não deu nada, irmãos. Fiz exame de sangue também para constar, né? Que ele se consta também pelo sangue. Não deu nada. Aí eu falei, doutora, por que eu tô puxando o ar assim toda hora?
de 20 minutos ou até menos. Ela olha, deixa eu te falar, não sei, falou comigo. Eu acho que você tem uma depressão profunda. Eu falei, não, doutora, eu não estou com depressão, porque depressão você fica pensando naquele problema, você passa, você fica chorando, você fica, assim, remoendo aquele assunto que passou, e eu não estou assim, não é depressão. Ela falou, então eu vou ter que te encaminhar para o CAPS, né? Aí eu falei, CAPS? Acho que é isso mesmo. Pessoa que faz tratamento, né, de cabeça. Eu falei, doutora, mas lá para essas pessoas que, né, tratamento de cabeça, de doido que eles falam, né? Aí ela falou, é normal. Aí você, mas isso aí todo mundo tem um receio, mas isso é normal. O seu caso, se não fazer isso aí, o tratamento, terminar de fazer de novo, pela segunda vez, vai ter que ir para esse lugar. Aí, irmãos, eu falei, não, esse lugar não vou. Aí, irmãos, eu fui num culto, falei, Senhor, eu vou num culto, porque eu vou ter misericórdia lá, o Senhor vai me revelar, vai me curar. Aí, fui num culto lá no Caivera. Nesse culto, a pastora Deise estava nesse culto, me deu uma carona, só que eu não cheguei a conhecer ela não, só me deu carona lá, ela também estava indo embora, que eu fui com o missionário Mateus, que é meu sobrinho, e a minha sobrinha Natália, e aí fomos embora, irmão. Só que nesse dia do culto, que eu fui com a pastora, eu não estava enferma ainda não. Logo depois que eu fui ficar. Aí, irmãos, passou alguns dias que eu peguei a carona com a pastora, comecei a ficar enferma, igual eu contei para vocês. E nisso, fui na igreja, foi no estaleiro, na igreja do meu sobrinho, Mateus, da minha sobrinha, missionária Natália. Aí lá, irmãos, a pastora estava lá.